Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Emerson novamente para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Vou dar aquele recado que vocês já conhecem, não esqueçam de entrar no Class, fazer a atividade que ali está postada, para além de você garantir a sua presença, você garante também um pouco mais de conhecimento. Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pela internet, pela TV, vou pedir um favor para vocês, que entrem em contato com a sua escola e vá até ela para você retirar as atividades que você precisa fazer. Por quê? Porque fazer atividade é uma forma de você se autoavaliar, de você perceber se você realmente está compreendendo aquilo que está sendo transmitido durante as aulas e lembrando que, claro, se você possuir alguma dúvida, tente entrar em contato com o seu professor mesmo, de sala de aula, para ver se ele pode te ajudar com as suas dúvidas, ok? Essa interação é muito importante. Vamos continuar. Os nossos objetivos de hoje serão: primeiro, nós vamos continuar a leitura daquele artigo de opinião. Lembram na aula passada que nós trabalhamos um artigo de opinião? Nós vamos continuar com ele. Nós vamos distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Então, distinguir o fato relativo a esse fato, ok? Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Então, qual será o sentido daquela palavra ou expressão? Por que será que o autor escolheu aquela palavra e não escolheu uma outra palavra? Então, a gente vai pensar sobre isso também. E relacionar textos de mesma temática, ok? Como vocês já estão acostumados, nós temos um quiz bem simples para responder. Uma questão polêmica, então, olha só, nós vamos falar de polêmica. Uma questão polêmica é aquela que, letra A, contradiz a realidade, letra B, gera opiniões distintas, ou letra C, apresenta um único ponto de vista. Então, quando será que acontece uma polêmica? Quando que existe uma coisa polêmica? Quando gera opiniões distintas. Então, você tem lá alguém que concorda, alguém que discorda, então tudo isso pode gerar ali uma polêmica. E claro que, sempre gosto de lembrar, o que é importante? A gente saber argumentar o nosso ponto de vista, o porquê que a gente concorda ou o porquê nós discordamos de alguma coisa. Continuando, nós temos, relembre o texto da aula anterior. Lembra da aula anterior? Viralização do senso comum? Nós vamos ter que relembrar, porque, claro, se nós vamos continuar a falar do mesmo texto, é óbvio que eu preciso relembrar. E escrever quais foram as principais ideias apresentadas pelo autor. Será que você lembra das principais ideias apresentadas por ele? Vou dar um tempinho para você pesquisar aí no seu caderno alguma anotação que você tenha feito e eu já volto.
Então, será que vocês conseguiram relembrar aí o que nós falamos na aula anterior, o que o autor trouxe ali de ideias principais na aula anterior? Para ajudá-los, eu coloquei aqui, ó. Muitas mensagens são espalhadas na internet e nem sempre elas são verdadeiras. Lembram? Na aula anterior a gente falou bastante disso, que existe, né? Muitas mensagens são espalhadas, isso é um fato. Mas, para o autor, nem sempre elas são verdadeiras. Depois, algumas pessoas exercem influência na formação de opinião. Lembram que nós falamos bastante na aula passada sobre o empoderamento, sobre a questão das celebridades colocarem ali as opiniões? Por quê? Porque elas exercem uma influência. Depois, as redes sociais impulsionam as informações. Nós finalizamos a aula anterior falando sobre os benefícios das redes sociais e um desses benefícios seria ali impulsionar as informações. Claro que caberia a nós, né, nós leitores, saber se essas informações são verdadeiras ou não, checar os fatos. Nós temos a viralização do senso comum, acesso à informação é um direito. Então, nós vamos continuar com a leitura do artigo de opinião. No entanto, o potencial da internet para ampliar o grau de informação do indivíduo ainda é limitado por fatores como o desinteresse da coletividade ou a inabilidade das pessoas em assimilar grandes volumes de dados e relacionar fatos. Então, é assim que o meu autor começa a segunda parte do artigo de opinião. E nós temos para refletir a seguinte coisa. Ele diz: acesso à informação é um direito. Esse é o subtítulo dele. De que forma você tem exercido esse direito? Então, se esse acesso à informação é um direito, de que forma que você exerce esse direito que você tem? Quais estratégias você utiliza para ir em busca de informações? O que você faz para ir em busca de informações? Eu vou dar um tempo para você responder aí no seu caderno e eu já volto. Então, pensaram a esse respeito sobre o seu direito de acesso à informação? E o que será que você faz para ir em busca dessas informações? Claro que, como se trata de uma resposta pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que se eu fosse responder, então o que eu faço para ir em busca de informações? Então, eu estou lá na rede social, eu vi determinada notícia. Eu normalmente,
vou em busca de outras notícias que falam do mesmo assunto. O que eu gosto de dizer que é muito importante para vocês, né, e para nós também, que somos usuários de redes sociais, é que não adianta você ler apenas o título da notícia. Por quê? Porque o título ele é para chamar a atenção. Então é interessante que você abra aquela notícia para você saber realmente do que se trata, porque às vezes a pessoa colocou um título justamente para que se espalhe alguma coisa, mas o corpo da notícia traz outras informações. Então é sempre interessante a gente fazer esse tipo de coisa. Continuando, nós temos acesso à informação é um direito. No entanto, é assim que o autor começa o texto. O que o uso do conectivo em destaque revela sobre a opinião do autor. Então ali, aquele no entanto, ele já revela alguma coisa sobre a opinião do autor. Vou dar um tempinho, por quê? Porque você precisa ler o trecho completo para você compreender. E eu já volto. Então, conseguiram pensar aí o que esse no entanto revela sobre a opinião do autor do texto, desse articulista? Olha só, então ele traz, acesso à informação é um direito, é o subtítulo, e ele vai começar. No entanto, o potencial da internet para ampliar o grau de informação do indivíduo ainda é limitado por fatores como o desinteresse da coletividade ou a inabilidade das pessoas em assimilar grandes volumes de dados e relacionar fatos. Por que será que ele utiliza esse no entanto? O uso do conectivo, então esse conectivo no entanto, ele é o quê? Adversativo. Estão lembrados que nós trabalhamos
com orações coordenadas, e dentro das orações coordenadas tinham lá as orações coordenadas adversativas, que tinham algumas palavras ali para dar essa ideia, certo? De adversidade, então, o no entanto faz parte, tá? Revela que, para o autor, embora o acesso à informação seja um direito, então, ó, para o autor, o acesso à informação é um direito. No entanto, ainda existem limitações em alguns indivíduos para a absorção das informações. Então, ele já começa ali dizendo que é um direito, mas talvez a quantidade de informações que são transmitidas ali pela internet, pelo uso da internet, de redes sociais, sites de notícias e assim por diante, façam que algumas pessoas, elas o quê? Elas se atrapalhem na hora de receber essa quantidade de informações. Então, continuando com o artigo, nós temos: daí a importância de uma educação que subsidie o cidadão a entender a burocracia governamental e o funcionamento do sistema político, conhecimento das regras gerais, familiaridade com as estatísticas e as plataformas de governo. Só uma pessoa que reúna essas competências poderá acompanhar e fiscalizar as políticas públicas implementadas pelos agentes públicos. Então, volto a dizer para vocês, relembrar lá na aula anterior, que lá no início do artigo de opinião dele, ele já falava sobre a quantidade de informações, aí ele mexeu com essa questão da política, aquelas informações sobre o subsídio que é passado para os presidiários, que na verdade não era uma informação verdadeira. Então agora ele diz que só uma pessoa que reúne essas competências poderá acompanhar e fiscalizar as políticas públicas implementadas pelos agentes públicos. E a nossa atividade é reler um trecho, prestar atenção no essas, ok? Tem que prestar bastante atenção no essas e responder a quais termos o pronome demonstrativo retoma. O que esse essas está retomando? Lembra quando nós vimos sobre pronomes? Nós sabemos que o pronome ele vai retomar alguma coisa. Então, esse essas está retomando o quê? Vou dar um tempinho para você localizar e escrever aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram localizar aí o que esse pronome está retomando? Então, só para a gente começar, eu vou começar a fazer a leitura desse trecho aqui. Só uma pessoa que reúna essas competências. Então, o essas, ele está retomando alguma coisa. Está retomando o quê? Quais as competências. Então, se ele está retomando, é óbvio que isso vai aparecer antes. Então, eu marquei para vocês aqui que o essas, ele retoma entender a burocracia governamental e o funcionamento do sistema político. Então, são dessas competências. Quais competências, professor? Não entendi ainda. Entender a burocracia governamental e o funcionamento do sistema político. Então, o autor está falando dessas competências, ok? Continuando. Agora, em um outro trecho, nós temos só uma pessoa que reúna essas competências poderá acompanhar e fiscalizar as políticas públicas implementadas pelos agentes públicos. Como podemos entender a opinião do autor nesse trecho e como podemos relacioná-la ao título, a viralização do senso comum? Então, como que eu entendo a opinião? Qual será que é a opinião que ele está dando? E essa opinião tem relação com o título? Como que eu vou conseguir fazer essa relação? Vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito, escrever no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram pensar a respeito da opinião do autor? Só para a gente reler. Só uma pessoa que reúna essas competências poderá acompanhar e fiscalizar as políticas públicas implementadas pelos agentes públicos. Então, qual é a opinião, né? Como a gente entende essa opinião e como a gente vai relacionar com o título, a viralização do senso comum. Trouxe para vocês como resposta. De acordo com o autor, para o indivíduo poder compreender as informações
transmitidas, é necessário que ele tenha conhecimento sobre o assunto para poder argumentar a respeito e não espalhar o senso comum. Então, olha só como é interessante a opinião, porque ele diz assim, ó, só uma pessoa que reúna essas competências. Competências seriam essas. Lembram que na questão anterior, olha só na questão anterior que nós retomamos o pronome, ele diz entender a burocracia e o funcionamento do sistema político, nessa situação específica. Então, essa pessoa precisa ter o quê? Exatamente esse conhecimento. Por que o autor precisa ter esse conhecimento? Para que a pessoa não saia por aí espalhando aquilo que não é verdade ou que ainda não foi confirmado, ok? Continuando, a desinformação, fruto da imprecisão, da mentira ou do ruído informacional, contribui para a ignorância das pessoas e inviabiliza o debate democrático. Aliás, é preocupante quando observamos que uma informação é manipulada simplesmente com o propósito de causar pânico ou revolta, com vistas a beneficiar um segmento político. Nesse trecho, eu quero comentar com vocês algo bem interessante que a gente já falou nesta aula, que olha só. É preocupante quando observamos que uma informação é manipulada. Lembram quando nós fizemos a reflexão de como que nós temos acesso à informação? E eu falei para vocês da importância de você não se ater somente ao título, que é interessante que você entre ali naquele link para você saber do que se trata. Por quê? Porque pode ser que seja uma informação manipulada. O texto pode ter outras coisas todas, mas ali o título ele foi manipulado justamente para você compreender de uma forma diferente e talvez sair por aí espalhando aquilo que não é verdade, como ele ainda diz, né? Pode causar até o quê? Causa pânico, causa confusão, certo? A desinformação. A gente tem que prezar pelo quê? Pela informação e não desinformação. Continuando, diante disso, é preciso verificar se a informação veiculada é de uma fonte confiável, como sites institucionais, páginas de jornais conhecidos e blogs de profissionais respeitados. Também é importante pesquisar se mais de uma fonte publicou a notícia. Isso denota maior credibilidade à mensagem. Outro aspecto relevante é identificar se o conteúdo divulgado não é oriundo de um site de notícias falsas ou de conteúdo exclusivamente humorístico, como o sensacionalista. Com relação a esse trecho, quero comentar com vocês que já aconteceu de eu perceber ali nas redes sociais uma discussão sobre determinados assuntos, né? Não foi nenhuma vez, foram várias vezes que isso aconteceu, uma discussão sobre determinados assuntos, mas quem que tinha colocado aquele assunto? Esse site mesmo que ele está falando, né? Essa página aqui chamada Sensacionalista, que é uma página o quê? De humor. Ela já faz isso para causar humor. E nesse trecho aqui do artigo de opinião, o autor do texto faz o quê? Ele faz ali o que seria, né, necessário fazer para acabar com esse tipo de coisa. Então, seria, verificar se a informação veiculada é de uma fonte confiável. Então, não adianta você pegar ali qualquer fonte e já sair espalhando. Não, é interessante que você observe se aquela fonte é confiável. Quais são as fontes confiáveis? Ele sugere ali os jornais que são reconhecidos, sugere sites institucionais, né? Sugere também ali o quê? Que você faça o quê? Pesquise se mais de uma fonte publicou a notícia. Lembram naquele momento de reflexão que eu falei para vocês? Que uma das coisas que eu fazia muito era observar se isso foi publicado em outro local. Por quê? Porque isso vai validar aquela informação. Você vai perceber se realmente isso é verdade. Por quê? Porque se trata de uma notícia falsa, se trata de uma fake news, dificilmente muitos lugares vão sair espalhando a mesma coisa. Sempre vai haver um ali que vai verificar se é verdadeiro
ou não. Então, esse artigo é muito importante, até muito interessante que a gente releia esse artigo e repense nos nossos hábitos, né? Nos nossos hábitos ali nas redes sociais. E quando falo de rede social, não estou falando somente de Facebook, Instagram, não. Estou falando ali também do WhatsApp. Se você recebe alguma notícia, verifique antes de você transmitir essa notícia. E agora, nós temos, no mesmo trecho que nós acabamos de ler, uma atividade que é localizar as opiniões explícitas do autor. Então, agora você vai ver quais são as opiniões explícitas. Escreva aí no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram localizar as informações explícitas? Lembrando que o que é explícito é aquilo que aparece. Quando não aparece, a gente chama de implícito, ok? Aquilo que a gente subentende que ele disse. Então vamos lá. Olha só o que eu trouxe para vocês. Quais são as opiniões? É preciso verificar se a informação veiculada é de uma fonte confiável. Então é a opinião do autor. Por mais que a gente sabe que isso deve realmente ser feito, a gente percebe ali no texto que é uma opinião do autor. Depois, é importante pesquisar se mais de uma fonte publicou a notícia, uma outra opinião dele. Identificar se o conteúdo divulgado não é oriundo de um site de notícias falsas ou de conteúdo exclusivamente humorístico. Então, essas são as opiniões. Então, são as sugestões ali do autor. O que você pode fazer para você evitar aí a viralização desse senso comum, ok? Continuando, a informação tem relevância para o exercício pleno da cidadania e a formação de opinião.
Por isso, o acesso à informação é um direito que antecede os demais, pois quem está bem informado tem maiores possibilidades de reivindicar outros direitos. Olha que interessante esse parágrafo do autor. Olha só, a informação tem relevância para o exercício pleno da cidadania. Então, uma pessoa bem informada, ela vai fazer o quê? Vai ajudar na formação de opinião. E essa formação de opinião, você consegue o que também? Maiores possibilidades de reivindicar outros direitos. Então, resumindo, né, dizendo ali em palavras mais simples, você ter as informações também é você saber quais são os seus direitos, ok? Continuando. As redes sociais oferecem oportunidades significativas para a politização da sociedade e um maior engajamento do cidadão no processo de deliberação pública, mas é preciso, antes de tudo, discernimento para não reproduzir o senso comum viralizado na internet. Olha que interessante que fica o final do texto dele. Agora a gente realmente já terminou esse artigo de opinião e olha como ele diz. Antes de tudo, discernimento para não reproduzir o senso comum. Ou seja, cada um tem que saber de si, para você não reproduzir esse senso comum, esse conhecimento que às vezes acaba chegando aos nossos ouvidos e a gente sai espalhando. Lembram? Lá, quando a gente está em escola, às vezes ali começa uma fofoca e daí você acaba não gostando dessa fofoca porque o seu nome saiu nessa fofoca e você sabe que não é verdade, mas isso foi se espalhando aos poucos. Então, esse senso comum, as pessoas acabaram acreditando que era verdade, mas só por acreditar. Continuando, de acordo com o estudado sobre o gênero artigo de opinião, podemos dizer que ele apresenta o quê? Então, o que o artigo de opinião vai apresentar? Letra A, uma denúncia. Letra B, um debate. Ou letra C, uma polêmica. O que o artigo de opinião vai apresentar? Ele vai apresentar uma polêmica. Lembram lá no primeiro quiz da questão polêmica, que era aquilo que teria opiniões diferentes? Para a gente relembrar o que nós vimos hoje, o artigo de opinião é um gênero da esfera jornalística. O texto de características argumentativas apresenta fatos e opiniões que se misturam ao longo do texto. Ele não é dividido. Agora são fatos, agora são opiniões. Não, ele vai se misturando. Em um artigo de opinião é importante que o autor assine, como foi assinado e comentado. Para o combate à fake news, é importante estarmos bem informados e buscar mais sobre o assunto. Por isso eu trouxe para vocês, novamente, a indicação de um site que chama projetocomprova.com.br, que eles verificam as informações, se as informações são verdadeiras. Esse texto que eu trouxe para vocês é do observatoriodaImprensa.com.br. É um jornal ali que traz várias notícias, tem tantos outros artigos de opinião. Por hoje, eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá.